Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar, então, a nossa reunião. Temos aqui já alguns colegas que estão conosco. Temos o pessoal da UFPR, o Anderson. Já está tudo ok aqui. Temos o César, da Universidade Federal do Maranhão, do campus São Luís. Temos o Tiago César aqui conosco. Temos alguns colegas aqui também. O pessoal da UFG está aqui. Alguns colegas já confirmaram. A Angélica está aqui com a gente. A Juliana está tentando entrar ainda. A Roberta de São Paulo. A Ravelli está com a gente já. Então temos já um número legal de universidades. Temos alguns colegas presentes. A Celina também está com a gente. A Celeste e a Adri já estão na URGS aguardando, diz a Ângela Russo aqui informando pra gente. À medida que vocês forem conseguindo entrar, seria legal se vocês pudessem no Facebook, no Skype que nós informamos, que é o CETILS UFSC, já ir se identificando, dizendo qual é a universidade, de onde vocês estão. O Jonatas, a Marília já estão também lá, o pessoal da FPR. Da UFPEL também. O FPEL está informando que está presente também. Se puderem entrar no Skype, para a gente poder, o nosso Skype, mais uma vez, é CETILS, tudo junto, espaço UFSC, e aí a gente pode vocês podem fazer perguntas ali, a gente pode conversar um pouco ali. Bom, temos colegas que estão acompanhando bastante. Os colegas da USPR iniciaram o movimento bem antes que a gente, a participação na greve. Mas temos colegas que estão chegando agora, que receberam agora o convite da reunião. Antes de mais nada, a gente quer pedir desculpa pelo convite assim tão em cima. Eu já tinha mencionado isso no aviso anterior, mas o convite mesmo individual a gente só fez antes. O Thiago pediu para confirmar, tá todo mundo ouvindo aí a gente bem? Tem alguém que está com problema de som, não? O FPEL não está ouvindo. O FPEL não está ouvindo. Todo mundo está ouvindo bem. O Thiago César diz que está vendo e ouvindo bem. César Rafael está ouvindo, diz que está ouvindo a gente muito bem. O Anderson também já confirmou. Se alguém tiver com alguma dificuldade, fala com a gente aqui no Skype e a gente tenta resolver, ok? Então, alguns colegas começaram antes... Tu quer ficar aqui que eu vou vendo as perguntas? Alguns colegas iniciaram... só informando que a imagem, nós estamos com um problema na internet aqui da UFSC, então pode ser que a imagem fique ruim em algum momento, mas o áudio permanece, tá? Então... pode ser que a imagem tenha umas travadas, a gente vai continuar mesmo assim, é um problema na internet da UFSC, tá? Mas se o áudio conseguir transmitir normal, então a gente segue e qualquer coisa, se parar o áudio, aí vocês podem informar pra gente. Isso, é verdade. Inclusive o Anderson já falou aqui da questão da imagem. Então, alguns colegas, principalmente os colegas da UFPR, se envolveram antes com o movimento de greve, começaram uma atividade antes. Mas alguns colegas estão iniciando a participação agora. Então, nós pensamos em fazer um breve histórico sobre a questão de como nossa participação surgiu dentro desse cenário, desse contexto, e o que nós fizemos e por que dessa reunião até agora. Nós iniciamos a questão da discussão do nível D e E, iniciou aqui na UFSC em 2009. Em 2009, a Universidade Federal teve um concurso, vocês já sabem disso. Surgiu um edital com a contratação, sugerindo a contratação de nível D, tradutor e intérprete de linguagem de sinais. A universidade fez um documento, conseguiu um parecer da Procuradoria, comprovando de que, atestando que os intérpretes de língua de sinais poderiam ser concursados no cargo tradutor e intérprete de nível superior sem nenhum problema. E o concurso foi feito em 2009, outro concurso foi feito em 2011, nós temos colegas aqui, intérprete de nível E. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu um concurso ano passado também para 2 vagas de nível superior, os colegas foram concursados. Antes disso, em 2010, a Universidade Federal de Uberlândia abriu um concurso também para tradutor e intérprete de nível superior. Uma colega foi concursada, tomou posse, começou a trabalhar. Então, não só a UFSC, mas outras universidades
tiveram um nível tradutor e intérprete de Libras enquadrados como tradutor e intérprete de nível superior. Em 2011, nós tivemos uma grande mudança, uma leitura que nós fazemos, que foi o projeto Viver Sem Limites. O projeto Viver Sem Limites novamente foi elaborado com o objetivo de abrir 27 universidades no país inteiro, 27 cursos de letras Libras, e novamente a parte de gestão, como é comum, ficou a critério do Ministério do Planejamento e o Ministério do Planejamento junto com o auxílio do MEC. O Ministério do Planejamento, quando vai fazer a divisão dos cargos, ele obviamente vai no PCCTAI, que é o Plano de Carreiras dos Técnicos, e vê que existe um cargo ali que já tem nome, intérprete de linguagem de sinais. Então ele automaticamente vai, são pessoas da gestão que não têm conhecimento da área, eles vão e mandam intérpretes de essas vagas de tradutor e intérprete de nível D para todos os polos. Desculpa, uma colega da UFGD está dizendo que está tentando participar da videoconferência, mas não consegue acessar. Vamos ver se a gente consegue. Carla da UFGD. Ela está no Facebook, vê se você consegue localizar ela aí, Carla, e aí já fala com ela ali. Tá? Então essas vagas foram enviadas, e como a gente fez aqui na UFSC, nós fizemos com o MEC, de ir lá informar que tinha um problema, que não eram essas vagas, só que, diferente do que foi feito aqui na UFSC, que era um concurso local, e isso foi feito antes do edital do concurso fechar, ou seja, quando o edital foi aberto, nós informamos, deu tempo de fazer alteração. No MEC, isso só foi feito depois que os editais já estavam abertos, alguns concursos já realizados no país. E então, a nossa leitura inicial é que a resistência do Ministério do Planejamento em aceitar que foi um erro e fazer o enquadramento correto foi uma resistência muito mais por causa de que a solicitação veio depois que as vagas já estavam definidas, depois que os concursos já tinham sido feitos, e aí sim demandaria um problema maior. Enfim, nós começamos então essa discussão aqui na UFSC. A nossa reitora hesitou em levar a discussão mais adiante porque ela recebeu orientações do MEC de que estava correto mesmo, o enquadramento correto era nível D, era esse o cargo que existia para tradutor e intérprete, que não poderia ser enquadrado no nível E, inclusive dizendo que o concurso que havia sido feito aqui tinha sido ilegal, nas palavras da reitora. Quando nós vimos que o impasse aqui não ia andar, que a UFSC não se resignou ao que o MEC estava dizendo, apesar de nós termos um parecer da Procuradoria, temos um parecer acadêmico sobre isso, nós resolvemos começar a tratar as discussões diretamente com o MEC. Para isso, nós entramos na greve dos servidores técnicos administrativos, para a gente poder articular isso, e também fomos diretamente ao MEC em Brasília, a saber do andamento das questões. Conseguimos uma reunião lá, que vocês têm conhecimento, já foi divulgado, e começamos ali uma discussão. Quando nós retornamos para a UFSC informando que tínhamos ido no MEC e que falamos com as pessoas que proibiram a realização dos concursos e que essas pessoas não tinham conhecimento dos nossos argumentos, aí a reitoria mudou de posição e já não disse mais não tem como ser feito. Ela disse, então, vamos lá a Brasília e nós vamos tentar resolver esse problema. E aí nós fomos para uma segunda reunião anteontem, onde nós fomos novamente discutir essa questão. E aí chegamos na situação que nós estamos agora. Nós tivemos essa reunião, nós temos uma avaliação parcialmente positiva, nós saímos do não é possível fazer nada para o é possível fazer, mas nós precisamos de um tempo para realizar essa mudança, precisamos de um prazo para analisar os argumentos de vocês. Então, o encaminhamento da reunião foi um pedido do Ministério da Educação de 30 dias para que eles pudessem analisar toda a contra-argumentação que nós levamos. Inclusive, levamos, na primeira reunião, dos argumentos do Ministério era que era uma discussão só da UFSC, que outras universidades estavam super tranquilas com isso, que ninguém tinha reclamado, que todo mundo que trabalhava em D estava satisfeito em trabalhar como D e que não tinha reclamado quanto a isso. Por isso que nós urgentemente disparamos um e-mail pedindo que vocês mandassem para nós ofício, manifestação, dizendo que não, que vocês trabalham como D, mas que vocês entendem que a vaga de nível E é uma vaga coerente e que deve ser aberta também vagas de nível superior para intérpretes.
E aproveitamos agora esse momento para agradecer as universidades, o UFPR, o FTM, a Universidade do Amapá, o FAM, o FPEL, enfim, diversas universidades, colegas que mandaram para a gente correndo, a gente até o último minuto, antes da reunião, nós estávamos imprimindo os documentos que iam chegando e foi importantíssimo que esses documentos fossem anexados para mostrar que não era uma questão local, como eles haviam dito. Nós também aproveitamos a ocasião para entregarmos o abaixo-assinado a petição pública que nós fizemos no Avaz, que vocês devem ter assinado, e muitos colegas, nós tínhamos quase 3.000 assinaturas. Essa petição pública também foi em anexo, com uma manifestação mostrando que a sociedade civil organizada também não está satisfeita com a questão. Ficou muito forte essa questão de os intérpretes terem feito o concurso e estarem trabalhando. Então, para o MEC, o entendimento é de que se a categoria fez o concurso e está trabalhando, é porque ela aceita essa função. Então, ficou muito forte isso. E a gente teve que desconstruir isso e mostrar que eles estão, mas não concordam, que eles estão, mas querem uma mudança, exigem um salário compatível com a sua formação. E essa é a situação que nós chegamos agora. Esse é o ponto que nós estamos. E aí nós decidimos, desde a terça-feira, quando nós fizemos um debate público por streaming, envolver, apesar de todos estarem envolvidos, mas nos articularmos para estarmos em conjunto. Obviamente que a gente tem a facilidade da UFSC ter uma estrutura maior, no sentido de nos dar apoio. Nós tivemos apoio do curso inteiro, os alunos pararam as aulas, o curso entrou em greve, nós tivemos apoio de vários professores, como vocês devem ter acompanhado na internet, o professor Tarcísio nos apoiou bastante, acompanhou as discussões, tem nos acompanhado, e nós queremos, a partir disso, articular os colegas para nos envolvermos todos em conjunto nessa questão, e daí então nós pedimos essa reunião para hoje. Esse é o objetivo da nossa reunião, fazermos esse contato inicial, pessoal, para que a gente possa iniciar uma articulação, não só para essa questão, mas para todas as questões que vão envolver a nossa categoria de intérpretes que já atuam nas IFES, que seria muito importante para nós. Está aqui com a gente também a colega Natália Rigo, eu não sei se alguns conhecem, alguns já devem conhecer. A Natália faz parte da nossa equipe, hoje é a atual coordenadora da equipe. Sim, ela está se identificando aí. O Tiago, que vocês já conhecem, que está mais à frente também. Toda a nossa equipe está trabalhando especificamente com isso, todo mundo está muito dedicado. A gente tem eu e o Tiago, que estamos mais na frente das negociações, mas temos todo mundo por trás, envolvido, trabalhando em outras frentes. E, infelizmente, agora eles estão realizando outras atividades, inclusive de greve, e não pode estar todos aqui. Então esse foi um breve histórico que a gente queria fazer. Antes da gente dar alguma orientação, a gente queria saber o que vocês gostariam. Não sei se o Thiago quer complementar o histórico com alguma coisa importante, Thiago. Eu quero só esclarecer, eu acho que para vocês, o que nos faz discutir essa questão agora, né? Porque precisa ser levantado esse assunto. Na realidade, nós sabemos que as vagas que hoje são distribuídas pelo MEC são vagas de nível D. Né? Essa é a realidade da maioria de vocês. E nós entendemos que essa vaga não é a melhor, não é adequada, porque não valoriza o profissional. Além disso, não valorizar financeiramente, vamos ser bem sinceros, existe a questão do posicionamento da língua, né? Que ela é encarada não como uma interpretação como as outras línguas, como os outros tradutores de inglês, espanhol. A língua é vista de forma separada. Então, por esses motivos, pela essa falta de valorização do profissional, falta de valorização da própria língua, faz com que a gente comece a pensar na necessidade de afirmarmos que o cargo E, como ele está hoje, é o cargo adequado para a contratação de tradutores e intérpretes de língua de sinais. Acho que a maioria de vocês sabem isso, mas
talvez alguns colegas entraram na universidade há pouco tempo, recentemente, e talvez não tenham essa informação. Então, eu gostaria de esclarecer, né? Existe o cargo tradutor e intérprete, com a sua descrição no plano de carreira dos técnicos. Esse cargo está na categoria E, como todos os cargos que exigem para a sua realização ensino superior. E existe o cargo nível D, né, junto com os outros cargos, que é o nome intérprete de linguagem de sinais. E este cargo, ele tem sua descrição e ele é um cargo específico para a área da língua de sinais. Nós entendemos que, nesse momento, há possibilidade das universidades já abrirem concurso a nível superior, porque nós temos, muitos de vocês, ou a grande maioria, já tem nível superior, já trabalha e não é valorizado como um profissional que, pela formação que se tem, no espaço que se tem, né, vocês atuam no ensino superior, então entende-se que um profissional para atuar no nível superior precisa-se ter uma formação em nível superior. Então, por esses motivos, faz a gente levantar essa questão para se discutir, para que se valorize a língua, para que se valorize o profissional, como os outros tradutores e intérpretes das universidades, porque muitas universidades têm aberto concursos para intérprete de inglês, nível E, e intérprete de Libras, nível D. Ali já mostra uma discriminação a respeito da situação. Então, o que nós queremos nesse momento, mostrar para o MEC que existe essa possibilidade de abertura de concursos a nível superior e que o cargo E é sim adequado para a abertura de concursos. Nós entendemos que isso não é só para a UFSC, mas para todas as universidades. E a nossa discussão hoje, atual, é essa. É que o MEC entende que o cargo E, como ele está, também contempla a língua brasileira de sinais. Outros passos serão dados após isso, após esse reconhecimento do MEC sobre a questão, outros passos precisam ser dados. Inclusive, vocês que já atuam, né, e já têm nível superior, como é que fica a questão? Vai ser pensado num reenquadramento? A informação que nós temos é que talvez não seria possível, as pessoas teriam que fazer novos concursos, e daí, gradativamente, vão mudando de cargo, ou como é que vai ficar a questão? Ou os intérpretes que no quadro E atuam em que espaço? Os intérpretes enquadrados no cargo D atuam em que espaço? Isso são questões que precisam ser pensadas. Segundo o decreto 5626, está muito claro que o cargo em nível superior atua no ensino superior e um cargo de nível médio atua em contextos de nível médio. Então, assim, esse intérprete de nível D é uma discussão que a gente vai fazer para que se pense quais os locais que esse intérprete deve atuar e qual é o cargo adequado. Nós entendemos que o cargo adequado é o E. Né? Desculpa interromper, Thiago. Só respondendo o César está perguntando inclusive isso, sobre o enquadramento. César, duas coisas aí. A primeira, desde a primeira mesa de negociação que nós tivemos no MEC, está bem claro que o que foi feito, foi feito. Não há nenhuma intenção dentro da nossa equipe, nem do MEC, em questionar quem está atuando como D. Ou seja, nós vamos retirar esses D quando a vaga E surgir, nós vamos exonerar os Ds. Não há nenhuma intenção desse sentido, nem do governo, nem da nossa categoria. Essa não é a questão. Tá? Essa é a primeira coisa. Nós estamos solicitando, nosso pedido, todos os documentos que nós entregamos para o MEC mais vagas de nível superior. Não tem nenhum questionamento quanto às vagas que já foram concursadas de nível D. Aí, quando essas vagas surgirem, poderia ter um novo enquadramento? Bom, segundo as orientações que nós coletamos no Ministério Público do Trabalho, com as pessoas da área, com o sindicato, inclusive o nosso sindicato aqui, o nosso comando local de greve orientou que isso é uma discussão, não funciona como na categoria dos professores. A discussão dos técnicos é uma discussão antiga sobre a questão do cargo único, de você poder evoluir, e já há alguns anos isso não tem qualquer possibilidade dentro da carreira de técnico. Não existe enquadramento. Existe um grupo chamado Racionaliza, que é um grupo de trabalho que discute a possibilidade de algumas categorias fazerem essa evolução, esse enquadramento, mas isso
Isso é apresentado como proposta para o governo e o governo vetou, o Ministério do Planejamento veta qualquer proposta de enquadramento pelo impacto orçamentário. Então, por que isso seria bom para mim em nível D? Isso seria bom para mim, seja aqueles que não têm nível superior, que segundo o levantamento da pesquisa da nossa colega Sônia, é 10%, 90% já tem um nível superior, desses que estão atuando nas IFES, seja para eles que um dia quando quiserem fazer, se quiserem fazer um nível superior, terão a possibilidade de evoluir fazendo um novo concurso, seja para aqueles que já estão como nível D fazerem novos concursos nessas vagas que vão surgir. Então, essa é uma orientação que não impede, claro, da gente também ir para o GT de racionalização, que é esse GT que discute todos os cargos do PCCTAI, e solicitar, pleitear junto ao governo um enquadramento. O que a gente só precisa deixar claro que isso são desdobramentos, que a gente não vai discutir isso agora, porque o governo tentou fazer isso para vetar a nossa discussão. Ah, mas a gente vai ter tal problema, apresentar problemas para vetar desde já o entendimento da possibilidade de intérpretes no nível superior. Para a gente não cair nessa estratégia do governo, a gente chegou na última mesa de negociação com um ponto definido, que o governo reconheça o que o parecer da Procuradoria já deu e o que o parecer acadêmico já deu, que é possível, sim, intérpretes de Libras de nível superior fazerem concursos para no enquadramento nível E. Esse é o ponto da nossa discussão agora. Ok? Tem aqui. Aí, ele diz, quanto às atribuições, sobre o reenquadramento, já conversamos com a assessoria, o colega o Anderson diz que já conversou com a assessoria jurídica do Sinditeste e, segundo eles, é possível, sim, passar do D para o E. Pode discutir equiparação salarial, já que tem atuado nas mesmas atividades. Então, a gente tem duas informações diferentes, né? Você está dizendo que o seu sindicato informou e o nosso sindicato informou justamente o contrário, que ele deu o exemplo de outras categorias que estão tentando isso há anos, inclusive pelo GT Racionalização. Você tem um relatório lá de 2011, quando eles fizeram aquele relatório de 56 páginas, mostrando, por exemplo, os assistentes de administração, que são nível C hoje, quarta série, os auxiliares, e querem passar para assistente nível D e o governo vetou. Então, há uma parte da cadeira da FASUBRA que entende que isso é possível e solicita isso. Nós não estamos dizendo que nós não podemos solicitar isso. Mas existe um encaminhamento da cadeira do governo de vetar e de não concordar. O que não significa que a gente não pode continuar lutando. Mas, independente disso, já há duas interpretações. Uma que pode e outra que não pode. Nós não vamos discutir isso, como eu disse, nós não vamos discutir isso aliado ao nosso primeiro momento agora. Porque isso são desdobramentos. O que a gente está pedindo agora, nesse momento, a nossa solicitação bem clara, né, Tiago, é que o governo reconheça que os intérpretes de língua de sinais podem fazer concurso, aqueles que são de nível superior, podem fazer concurso em nível superior, no cargo que já é existente, e que ofereça essas vagas. É que é importante, só para esclarecer, assim, porque quando a gente disse, qual é a questão principal hoje? O governo não tem sequer informações a respeito da língua de sinais. Eles veem lá, linguagem de sinais, e olham e dizem exatamente assim, esse é o cargo específico, porque está escrito linguagem de sinais. O outro tradutor e intérprete. Esse aqui não é. E daí eles criam desculpas, como criaram no edital, na informação que encaminharam para o FPR, dizendo que eles não poderiam abrir o concurso nível E, dizendo que Libras não era idioma e por isso não poderia ser aberto. Uma informação extremamente descabida. Então, assim, a gente começa a perceber que são pessoas que não têm essa informação. Então, elas criam maneiras de querer justificar a impossibilidade do cargo E. Né? Que não há nenhuma impossibilidade, porque Libras é considerada língua, o cargo no PCCTAI nível E não define em que língua o concurso vai ser feito, a universidade tem autonomia para definir, então não há necessidade, teoricamente, disso. O que é essas questões específicas em relação à discussão do cargo D, especificamente, são discussões importantes, que nós acreditamos que são importantes ser faladas, sim. Mas elas vão ser pensadas a partir do momento em que o governo
entender que o cargo E também nos contempla Libras português. Porque hoje eles acham que não. O entendimento é que há um erro. Abrir concurso nível é um erro. E não é. Não há na legalidade nenhuma informação a esse respeito que diga que não se pode abrir. Então, por isso, nós estamos tentando, primeiramente, fazer com que o MEC entenda que sim, é possível, que sim, é legal. Esse é o primeiro argumento. O Anderson... Desculpa. Não, e se nós não conseguirmos nessa negociação, nós vamos partir por outras estratégias. Né? Mas aí, se vai ser aberto reenquadramento, se vai ser possível abrir concurso interno, a gente tem experiências de muito tempo atrás, quando isso acontecia, mas a gente não sabe se agora isso vai ser possível, se o governo vai autorizar nesse momento que isso aconteça. Esperamos que sim. O ideal é que houvesse um reenquadramento em que todos que são D hoje entendam que a realidade mudou, que as pessoas todas têm nível superior e elas são reenquadradas por E. Mas nós temos informações que não são possíveis, outros dizem que é possível. Então, assim, são possibilidades que devem ser pensadas a partir do que o E se aceita. Por quê? Reenquadramento não irá acontecer se o governo não entender que o E é possível. É um cargo do jeito como está, com a língua de sinais aconteça. Não vai ser aberto concursos específicos internos se o governo não entender que o cargo E do jeito como está é adequado. Eu só, antes de terminar, eu queria ler o que a colega da URGS, Adriana, mandou pra gente. Ela diz: na URGS é evidente a inadequação do cargo D, a função, pois atuamos quase que exclusivamente na pós-graduação, mestrado e doutorado, o que parece, obviamente, uma impossibilidade pensando no corpus linguístico que temos que dar conta. Então, e o decreto 5626 deixa claro a atuação dos intérpretes de língua de sinais no nível superior. Ótimo. Uma das coisas que o governo sempre diz é: as pessoas entraram no nível médio, mas elas têm nível superior. Então, isso não é um problema. Elas têm informação para atuar. Ótimo que todos tenham formação para atuar, mas o cargo é inadequado. Então, se o cargo você não é valorizado, você não recebe para isso, para atuar nesse contexto. Podem criar problemas de outras ordens, porque o cargo de nível E ele tem um sistema de progressão. O cargo de nível E, a progressão é outra. Então, você fazer um mestrado, um doutorado, num cargo nível D, o seu salário nunca vai chegar como nível E. E isso passa, sim, por uma questão salarial, de remuneração, que precisa ser pensado, sim. Não é, e pelo esforço, pela dedicação, pelo interesse, e os profissionais que nós estamos formando. A UFSC formou com letras libras em todas as universidades, a maioria de vocês. Nós temos um grande número de colegas que são formados pelas letras libras no bacharelado. Então, assim, você tem uma formação específica, você estudou para isso e não tem essa valorização quando vai realizar o concurso. Isso é a nossa luta em relação a esse momento. A colega Juliana também colocou a mesma coisa do Anderson. Ela disse que foram ao sindicato e o sindicato informou também a possibilidade do reenquadramento. O cargo de vigilante, inclusive, está no nível de classificação E. E aí ela diz: porém a luta é longa, é necessário muita articulação. É exatamente isso, Juliana. E lá na UFPEL atuam principalmente pós-graduação também. Sim, e a nossa preocupação é o seguinte: o governo quer nos jogar para a racionalização. E a luta é longa mesmo. Eu li todo o relatório do grupo do GT Racionaliza, são 56 páginas, e tem categorias ali discutindo reenquadramento há 4 anos, há 5 anos, e não saiu até agora. E a gente não quer que o governo nos jogue para isso, como se a solução fosse a gente brigar por um reenquadramento, tipo, o D tá certo, e o que nós queremos agora é que os Ds sejam promovidos aí. Não. A gente quer que eles entendam que o E está certo e que os Ds foram concursados errado. Foi um concurso errado que o governo autorizou. E aí, como a gente vai resolver isso depois, o reenquadramento, como já dissemos, novos concursos, é uma questão para a gente ir batalhando por partes. Se a gente atrelar as duas coisas, o governo vai tentar manipular isso, atrelando, vai para o GT Racionaliza, vai lá discutir na racionalização. E aí a gente sabe que leva um tempo. O Anderson informou também sobre o concurso E, que saiu junto, se a gente só a título de informação. Anderson, nós temos
na verdade, não é só tipo de formação, nós usamos isso como uma estratégia lá no MEC, inclusive. Nós levamos os editais, não só daí, da UFPR, que saiu o E e o D junto, mas a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, saiu as 2 vagas E's e 8 vagas D's juntas no mesmo edital. O concurso foi feito e os E's estão trabalhando e os D's estão trabalhando. A Universidade Federal do Maranhão, nós recebemos a informação agora do César, que a Universidade Federal do Maranhão também fez um concurso com uma vaga de nível E e 3 de nível D. Então, nós mostramos isso para o MEC, olha, que eles queriam dizer que a gente estava começando a resolver um problema agora. E nós dissemos, não tínhamos nenhum problema. Nós tínhamos uma coisa que já estava resolvida, que já estava acontecendo no Brasil inteiro, e vocês mandaram um ofício para a UFPR dizendo que... Aí nós mostramos o ofício. A pessoa que estava lá foi a pessoa que assinou o ofício, e eu disse, você mandou um ofício para a UFPR dizendo que língua de sinais não é língua. Você fez isso com base no quê? Não é idioma. Você fez isso com base... eu fiz uma consulta, e aí por isso eu percebi que não enquadrava. Aí eu disse, consulta do quê? Consulta técnica, jurídica, acadêmica? Não, eu consultei o pessoal da secretaria e a gente lendo, viu que o cargo tradutor era oralmente. E oralmente é língua que fala, não é língua de mão. Só para vocês terem uma ideia do nível que está a discussão no MEC. Do nível que está o entendimento do MEC. E aí a gente disse, olha, justamente isso que nós estamos questionando. Instâncias, esferas administrativas decidirem, simplesmente com ofícios e com base no entendimento pessoal, contra um parecer da Procuradoria, que é um documento jurídico, e um parecer acadêmico. E foi o que nós deixamos bem claro, eu e o Tiago, nessa reunião de quinta-feira. Se vocês não concordarem com isso, então que vocês apresentem um parecer acadêmico, e não um ofício da coordenação de gestão de pessoas, um parecer jurídico. Vocês apresentem algum documento comprovando isso. Só para deixar registrado, a professora Silvana Aguiar iniciou, a professora Silvana vocês já conhecem, tem uma trajetória como intérprete de língua de sinais, atualmente na docência, hoje está trabalhando especificamente no ensino da tradução e interpretação de língua de sinais aqui na UFSC, e a professora tem inúmeras atitudes pioneiras, como a atitude de começar um grupo que vocês participam, que é um grupo que nós temos de discussão no Google Groups, que é um grupo dos tradutores e intérpretes efetivos das instituições de ensino superior. E por isso nós convidamos a professora, seja pelo seu histórico de intérprete de língua de sinais, seja por estar sempre em parceria conosco. Ela acabou de chegar aqui e nós convidamos a professora para sentar aqui conosco e somar a discussão. Estivemos, só para ficar registrado, que além do professor Tarcísio, que tem apoiado bastante a equipe, na reunião que nós tivemos anteontem, nós estivemos junto com a professora Ronice Quadros. E a professora Ronice Quadros esteve conosco, participando, nos apoiou plenamente nas discussões, comprou o embate com o MEC, argumentando que era contra, que representando a comunidade acadêmica, e foi muito importante o peso e a presença da professora Ronice ali conosco. Sobre a questão da professora Ronice, a Adriana, lá da URGS, me falou aqui, né? Mais uma dúvida. Nós temos as mesmas funções dos tradutores de outras línguas. E por que a diferença? É um argumento a ser considerado, não achas? E levado ao MEC. Esse argumento, Adriana, exatamente foi o que nós fizemos agora, quarta-feira, em Brasília. A professora Ronice, como o Edgar disse, estava conosco, foi eu, Edgar, e a professora Ronice Milha de Quadros e a reitora aqui da UFSC, né, a professora Roselane Neckel. Nós fomos e a professora Ronice pegou, nessa reunião, a descrição do cargo de nível E, que é o cargo para tradutor e intérprete, e descreveu, descrição por descrição, e quais atividades os intérpretes realizam, segundo aquela descrição, dentro das universidades. E ali ficou muito claro que existe sim ali essas questões, né? É só para complementar, então, só para terminar. Então a professora Ronice usou exatamente esse argumento, Adriano, que você disse, porque esse é o argumento mais forte, na verdade. É por isso que nós estamos buscando o cargo nível E, porque é um cargo para qualquer língua e as funções são as mesmas para os tradutores e intérpretes. Então a gente exatamente tem dito exatamente isso. Só para complementar e talvez para deixar um pouco mais claro, quando o Edgar disse
a questão do nível E, né, ser um erro, na realidade, o que nós estamos falando é que os cargos nível E já foram feitos. Ok, as pessoas já estão concursadas? Tudo bem, mas nós não estamos discutindo agora o cargo nível E. Se o MEC, quando... Nível D, perdão, nível D. Desculpa. Nível D, nós não estamos discutindo. Se o MEC criou vagas nível D e já distribuiu essas vagas, é preciso observar que essas pessoas não devem fazer a mesma coisa que os concursados em nível superior. Segundo o decreto 5626, que é o decreto que regulamenta também a atividade do intérprete. E então, observando isso e sabendo que profissionais não podem realizar a mesma tarefa, né, as mesma atividade, segundo desse modo, a gente entende que as pessoas que são concursadas nível D não serão prejudicadas nos seus concursos, permanecerão concursadas, mas atuarão em um contexto diferente daqueles concursados em nível E. Então, até que, se todos os intérpretes de nível D estejam atuando e sejam concursados todos eles com nível superior, no cargo nível E. Por quê? Não existe intérprete de outra língua concursado com nível médio. Não existe intérprete de inglês. Não existe interpretação de nível médio. Nível médio. Interpretação precisa ser de nível superior. Por mais que a lei de regulamentação lá seja de só nível médio. No projeto inicial não continha. Nós sabemos da realidade histórica que faz com que ainda seja necessário ter concursos em nível médio ou ter pessoas atuando com nível médio, que tem uma experiência muito grande, mas não tiveram condição ainda de ter essa formação. Nós sabemos dessa realidade. Mas especificamente no contexto da universidade pública, federal, quando nós estamos falando essas discussões, nível médio e nível superior, nós estamos especificamente no contexto das universidades federais, onde que hoje já existem pessoas que atuariam e poderiam suprir a demanda das universidades federais nesse contexto, onde os surdos estão, onde as pessoas estão. E o governo só irá oferecer mais formação a partir do momento em que ele precisa também contratar essas pessoas. Ele vai se preocupar, eu preciso contratar, então eu preciso oferecer formação. Então, no meio disso que nós precisamos trabalhar. Então, assim, os níveis D fiquem bem tranquilos nesse sentido. Assim, essa não é mobilização para tratar do cargo nível D nesse momento. Isso, consequentemente, vai ser discutido e precisa ser muito bem discutido, mas nós entendemos que são cargos diferentes, com funções e atuações em contextos diferentes. Não só nós, mas o governo também entendeu isso. Na primeira mesa de negociação, foi uma fala bem clara do governo, quando ele disse: o que foi feito, foi feito. Eles disseram: nós não vamos questionar os que já foram empossados. O que nós queremos é dar possibilidades de existir um espaço do intérprete de nível superior nesse espaço específico. Então, isso muitos colegas estavam preocupados em apoiar a questão quanto a isso. Só fazendo um complemento à fala do Tiago, esse argumento de que nós não temos formação, de que temos poucos profissionais, que foi inclusive o argumento usado no veto da regulamentação, é importante que vocês saibam que esse argumento também apareceu na Andifes, na reunião nacional dos reitores das universidades federais, alguns reitores dizendo: olha, eu não apoio essa questão porque no meu estado não vai existir, não tem intérpretes suficientes. A primeira questão é a questão que o Tiago já colocou. Se a profissão ela é de nível superior, isso é uma discussão que se tem que trabalhar, então, em termos de formação. Por exemplo, você não tem engenheiro de nível médio e superior. E a gente tem uma defasagem de engenheiro em certas regiões do país. Você não tem médico de nível médio e médico de nível superior. E a gente sabe que o Brasil tem uma defasagem de médico. Como que o Brasil resolveu? Programa Mais Médicos, trazendo gente de fora, oferecendo bolsa para... Então, se a gente bater desde já, começar a criar a cultura para o governo entender que a nossa profissão é de nível superior, o governo vai tentar resolver esse problema de outras formas. Se a gente bate, é de nível superior, mas vamos resolver colocando gente de nível médio, a gente vai criar um vício eterno quanto a isso. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, ainda assim, esse argumento é nulo. Por quê? Porque nós temos o cargo tradutor-intérprete, é um cargo que exige habilitação em letras.
Entre as pessoas que têm habilitação em letras e que fizeram o ProLibras para tradução de nível superior, e mais os colegas que se formaram em licenciatura e letras libras, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, os que eram ouvintes e fizeram licenciatura, nós temos atualmente 575 profissionais tradutores e intérpretes de nível superior, em todos os estados. As vagas entregues pelo Viver Sem Limites foram 152 vagas para tradutor e intérprete. Ou seja, nós temos 3 vezes mais do que a demanda pede hoje. E ainda um terceiro argumento, mesmo que naquela região não tenha, quando você tem um cargo de nível superior com uma remuneração inicial de R$ 3.200, é óbvio que você vai ter a pessoa se desloca e faz o concurso. A nossa equipe de intérpretes aqui, de 7 colegas, 6 não são daqui. Porque quando você é valorizado, você tem condições de mudar para um estado, você tem um salário básico que te dê condições de fazer isso, não com R$ 2.000. Com R$ 2.000 você não consegue estruturar. Então, todos esses argumentos quanto a isso, é importante que vocês tenham claro, porque vocês, nos encaminhamentos que nós vamos dar no final, um dos pedidos é que vocês comecem a trabalhar com as suas reitorias, com seus departamentos, essa conscientização. Porque, como foi falado na reunião de quinta-feira, esse argumento vai ser retratado na Andifes, que é a reunião dos reitores, e também a Andifes tem cadeira no Conselho Nacional de Supervisão de Carreira, na Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, que vai discutir isso também. Então é importante que os reitores tenham essa consciência. Deixa a professora professora Silvana se manifestar, cumprimentar o pessoal, falar alguma coisa. Então, gente, é um momento de muita emoção para mim, né, ficar conversando aqui um pouquinho com vocês. Eu agradeço o convite do Edgar, né, do Thiago e da Sara. Eu, particularmente, participei de alguns momentos anteriores a esse movimento todo. Continuo participando, obviamente, mas um pouquinho de forma menos intensa, porque hoje eu observei que essa amplitude ela abrangeu, né, e se empoderou de argumentos que são fundamentais para essas discussões todas. Quem me conhece sabe, eu sempre gosto de categorizar as falas no sentido de que eu acho que existem no mínimo 3 pontos para a gente observar: o ponto de vista jurídico, o ponto de vista linguístico e o ponto de vista tradutório. Então, acho que a gente concentrando argumentos nesses 3 pontos, cada um deles oferece possibilidades de fortalecer esse discurso. Eu fico muito feliz, né, que essas ações hoje em dia já possam se materializar numa videoconferência ou num momento de encontro entre todos os tradutores e intérpretes. Acho que o primeiro ponto é justamente esse, de articulação. E essa articulação, a todo momento eu fico cobrando mais e mais participação das pessoas, porque uma andorinha só não faz verão. Então a gente tem que, de fato, pontuar essas questões todas. Tenho acompanhado muitas dessas discussões que a gente tem feito aqui na UFSC desde 2009, né, participei junto com a professora Ronice e o professor Tarcísio na elaboração de documentos. Hoje em dia, eu particularmente estou tentando montar um artigo, mas acho que daria vários só na questão documental, né, que a gente já tem em relação a isso. Sejam eles de parecer jurídico, de carta de reivindicação da própria UFSC em relação aos concursos, sejam, enfim, de várias outras ordens. Então, acho que para várias pessoas do Brasil inteiro eu tenho mandado esses documentos, e nos últimos 2 meses, talvez, a produção desses documentos aumentou consideravelmente em função da coordenadoria de intérpretes da UFSC. Então, é um prazer estar aqui discutindo e acompanhando as discussões com vocês. Hoje em dia, conforme eu falei no início da minha fala, eu estou um pouco mais afastada desses argumentos que cada vez estão sendo mais elaborados, mas o meu olhar é sempre um olhar mais do ponto de vista tradutório e jurídico. E nesse sentido, gente, eu acho que é super importante que não só diretamente com os reitores, mas que vocês possam
possam dialogar e conhecer mais profundamente o plano de carreira, né, o próprio PPCETAI, que é o plano que orienta a função dos técnicos administrativos, porque às vezes a gente se depara com perguntas do tipo assim, tá, mas por que esse cargo foi criado agora? Ele não foi criado agora, ele foi criado em 1986. Alguém criou tradutor e intérprete de linguagem de sinais, porque naquele determinado momento histórico era aquele nome, aquela nomenclatura que se dava naquela área por algum motivo que a gente até então não tem acesso, mas que tem hipóteses. Então, hoje em dia, a língua de sinais está num outro patamar, né? E certamente isso precisa ser discutido. Isso é uma herança que a gente já sabe também em relação à questão das línguas, né, no país. A gente vive num país de influência monolíngue, praticamente, ainda que a gente tenha mais de 190 línguas registradas, sejam línguas de imigração, línguas indígenas ou outras. O nosso país não é um país que cria políticas de tradução, não é um país que cria políticas linguísticas em torno de outras línguas. Então, isso também dificulta a compreensão e a concepção que se tem, obviamente, sobre a língua de sinais. Mas nós estamos em um outro momento, né? E certamente a pauta do tema tradução e interpretação, ele precisa entrar em voga tanto nos movimentos de intérpretes, quanto nos movimentos de surdos, quanto nos movimentos que congregam ambas as comunidades, porque não tem, obviamente, como continuar com essa realidade que aí está, sem ao menos discuti-la. Então, acho que foi um ponto muito positivo essa mobilização toda, né, que teve. Certamente se paga um preço por essa mobilização, a gente sabe disso, né? Em alguns momentos nós concordamos, discordamos, mas o mais importante é esse poder sentar junto e colocar na mesa os argumentos, porque certamente eles vão se encaixando ao longo dos tempos, né? Então esse acho que é um ponto. O outro ponto é a gente conhecer o perfil dessas pessoas que estão atuando como tradutores e intérpretes. Quando eu criei a lista de intérpretes, que foi o ano passado, dos servidores TIOs das universidades federais, foi justamente no sentido de mobilizar essas pessoas, ao menos para se conhecer quem é quem. Então, por exemplo, hoje eu sei que lá em Santa Maria deve ter 8, 9 intérpretes, talvez, que em Pelotas deve ter 6 ou 7 intérpretes, entende? Mas é importante a gente saber o perfil dessas pessoas, desses colegas. Conseguir reunir esse pessoal todo para que essas discussões sejam cada vez mais fortalecidas, né? Então, acho que uma sugestão, não sei, de articulação, eu já havia mencionado, já recebi um retorno da Coordenadoria de Intérpretes essa semana, mas é da gente poder organizar um seminário, um encontro, onde a gente possa discutir essas questões e, principalmente, começar a envolver também outras frentes que respaldem a atuação do movimento TIOs no cargo EID. Porque a gente não está isolado, a gente tem inclusive outras instituições que discordam da forma de encaminhamento como as discussões vêm sendo tratadas. Então a gente, enquanto área, precisa também colocar essas discussões todas, essas manifestações, para que a gente possa discutir um pouco mais. Bom, obrigada. Obrigado, professora Silvana, mais uma vez. Como eu disse no início, agradecemos inclusive a articulação que a professora sempre tem nos dado, nos ajudou aqui, inclusive, com a elaboração de documentos e algumas questões a respeito disso. Tiago? E só para lembrar, quem não está no grupo, tente acessar, né? O grupo é Servidores TIOs, ou TIOs Servidores? Acho que é TIOs Servidores efetivos, então podem acessar ou encaminhem por e-mail para a gente aqui na UFSC, pedindo informações, ou no nosso Facebook, a gente tenta encaminhar o convite para vocês participarem do grupo. Uma questão só que eu gostaria de incentivar é isso, assim, colegas, quando a gente colocar alguma coisa lá, participem, coloquem as dúvidas de vocês, coloquem o interesse de vocês em relação a isso, porque nossa realidade não muda se não houver participação das pessoas. Não pensem que as pessoas estão fazendo algo sem você.
pense que é importante a sua participação nesse momento. Nós não iremos conseguir nada se nós não nos articularmos e se não houver uma manifestação nacional. E vocês são os canais para que essa realidade mude. Caso contrário, fica muito complicado. Então, assim, participem disso. Vamos nas questões. Primeiro, a UFC, os colegas da UFC, muito bom ter vocês aqui conosco. Eles colocaram uma questão importante aqui. A UFC, isso, eles dizem, os representantes estão aqui, o ProLibras em nível superior para tradução e interpretação é anterior à regulamentação que veta a exigência de formação em nível superior, e mesmo assim ainda é realizado. Não seria contraditório? Duas coisas importantes. Primeiro, a regulamentação ela não veta a exigência de formação em nível superior. Ela menciona a formação como se dá a formação em nível médio. É importante isso ficar claro, porque a gente ouve muito esse discurso. A lei diz que o intérprete só se forma em nível médio. No contexto jurídico, mencionar uma formação em e uma formação só ou exclusiva tem uma diferença muito grande. Por quê? Não afeta o cargo. Por quê? Porque a regulamentação, assim como a CBO, ela sempre nivela por baixo. Então ela diz assim, o mínimo para uma formação de intérprete é em nível médio. O que não impede que o mercado, a CLT e outras instâncias façam uma filtragem, por exemplo, de acordo com a sua realidade, para o nível, exigindo colegas que tenham nível superior. Então isso é importante, tá? Ela não veta, a legislação não veta. Outra coisa importante que está nessa pergunta dos colegas da UFC, que vem para nós também muito na questão de discutir, mas a lei está falando isso. Nós não estamos tratando da regulamentação, ela não foi mencionada em nenhum momento no MEC, ela não é utilizada nos argumentos, porque a regulamentação, como eu disse, além de nivelar por baixo, ela está falando de todo o contexto de interpretação de língua de sinais. Óbvio, a gente vai ter que mexer nela, vamos ter que discutir nela? Sim. Um dos encaminhamentos que nós vamos falar aqui hoje no final é a reunião que nós estamos tentando para a semana que vem com a deputada Maria do Rosário. Já tivemos uma resposta, ela já está super interessada, foi ela que propôs a regulamentação, já está interessada em nos receber e discutir isso, mas isso é uma outra questão. Quando nós vamos para a mesa de negociação com o MEC, nós estamos discutindo o que rege a contratação de intérpretes no ensino superior. Não é a regulamentação da profissão, é o PCC-TAI, Plano de Carreira e Cargos dos Técnicos Administrativos em Educação. Então, o que eles seguem para a legislação de contratação de funcionários nas instituições é o PCC-TAI. Por isso que nós falamos várias vezes, olha pessoal, cuidado. Por isso que nós estamos nessa reunião só com os tios efetivos. Porque se a gente convida para uma reunião aberta, as discussões vão começar a ir nesse... mas e eu? E eu que tenho ProLibras? E eu que não sei o quê? E nós vamos nos centrar hoje no PCC-TAI. E o PCC-TAI tem dois cargos. Ele tem o cargo de nível D e o cargo de nível E. Então o colega diz assim, eu que tenho só o ProLibras, ou eu que tenho uma outra formação. Você que fez esse concurso do D, no cargo D, tá perfeitamente enquadrado, porque ele não exige que você tenha uma formação específica. O cargo nível E, que é pelo qual nós estamos brigando, qual é a exigência no PCC-TAI para o cargo nível E? Formação superior. É essa exigência, em letras. Formação superior em letras. E aí nós mais uma vez combatemos o argumento do governo, porque é o quinto maior curso do país. Ou seja, uma pessoa que tem a formação em letras, que faz o ProLibras, por exemplo, de nível superior, está habilitado a fazer um concurso dentro desse cargo. Claro, nós queremos que a seleção seja cada vez mais, futuramente, por uma seleção específica, que é a formação em letras, bacharelado em tradução e interpretação. Mas isso não exclui outros colegas. Mas eu tenho bacharelado e outro colega tem formação em letras português, mas tem o ProLibras de tradução superior. E o próprio concurso vai fazer essa seleção, porque você vai ter o domínio, nesse exato momento, vai ter o domínio do conteúdo, da habilitação, enfim, da formação mais específica. Que é algo que a gente pode futuramente, tendo os cursos, brigando inclusive nesses 27 cursos de letras libras que estão sendo implantados no país.
Nós já sinalizamos, foi uma conversa que nós tivemos também nos bastidores dessa reunião, nós já sinalizamos a ínfima quantidade de cursos de bacharelado e já estamos trabalhando para uma nova versão, que inclusive o governo já está mencionando que possivelmente sairá a segunda versão do Viver Sem Limites, e nós estamos já sinalizando para o governo que nós queremos bacharelado. Nós queremos bacharelado nessa segunda versão. Essa segunda versão incentive as universidades a abrirem bacharelado. Por quê? Do Viver Sem Limites hoje, só 3 vão oferecer bacharelado. E o objetivo é que essas universidades abram também bacharelado, não só a licenciatura. Então, nessa segunda expansão, se houver, né, isso foi uma conversa informal até, assim, de corredor, mas eles sinalizaram querer oferecer mais uma formação, querer que o projeto deu certo, Viver Sem Limites, e que saia mais um programa, mas na realidade a gente incentivou que nesse programa fosse o bacharelado, já que a gente teve a oportunidade de ouvir isso, né? A Juliana Sanches diz que sugere como estratégia de que chegando novas vagas as instituições não aceitem. Juliana, essa foi uma estratégia aqui da UFSC. Os professores, quando a nossa reitora aceitou as vagas D, nós dissemos que ela não deveria aceitar, que ela deveria devolver as vagas, a instituição tem autonomia para isso, informando que há um problema a ser discutido, que, portanto, a instituição não vai fazer o concurso. Nossa reitora não comprou a briga, e por isso que nós tivemos vários embates com a reitoria, mas os professores compraram a briga. Eles determinaram que nós fizéssemos a banca, e os professores da UFSC disseram: nós não vamos participar de banca nenhuma que seja nível D. Então, eles se articularam e disseram: nós não vamos trabalhar. Pode fazer se quiser, nós não vamos trabalhar. E lá no MEC, isso foi uma coisa que foi jogada na mesa. Eles disseram: poxa, se vocês discordam, por que os intérpretes no Brasil inteiro fizeram concurso? Então, nós já tínhamos falado isso no início, que o ideal seria que a nossa categoria, se fosse coesa, a gente sabe que a gente tem dificuldade histórica, a gente está se organizando agora, mas se a gente fosse coesos, que ninguém fizesse o concurso, que fizessem que as vagas abrissem e ficassem vazias, que ninguém dissesse: eu não vou estudar 4 anos da minha vida para ganhar R$2.000 no concurso. Infelizmente, a gente sabe que tem as realidades, não estamos questionando ou brigando com os colegas, nada disso. Não, só estamos falando, a Juliana sugeriu que essa fosse uma estratégia, e eu penso que essa poderia até ser uma estratégia, mas a minha visão pessoal, Edgar, eu acho que hoje ela não é mais forte. Porque por mais que a gente queira usar a estratégia agora, a gente tem quase 100 colegas que já estão trabalhando. O que a UFSC fez? Os professores daqui não fizeram, eles contrataram uma instituição de fora para fazer o concurso. E o concurso foi feito, esses profissionais foram concursados e essa semana foram convocados a tomar posse. A nossa orientação da nossa equipe é que nós temos ferrenhamente e vamos defender isso, e o CCE, a nossa direção, comprou a briga e disse que vai defender também, que esses colegas não vão atuar no espaço do ensino superior. Porque nós entendemos que é incoerente com a nossa... A gente sabe que os colegas são formados, têm uma formação, mas eles fizeram um concurso para nível D que com certeza teriam outros concorrentes tão bem capacitados se o concurso fosse nível E. E não tiveram porque o concurso era nível D. Então, esses colegas vão ser orientados a atuar nos espaços de educação básica dentro do ensino superior, colégio de aplicação, administração, secretaria, mas não, pelo menos aqui na UFSC, que essa é a nossa posição, não vão atuar no ensino superior não vão fazer a mesma atividade que nós, equipe nível E, fazemos. Ok? Só a pergunta, colega, como é que é? Agora perdi. É o Moreno. Aqui. Que a UFSC tem um apoio da reitora atual, tem uma abertura e que está melhor articulado, infelizmente não é uma realidade das universidades. Lamento contrariá-lo, colega César do Maranhão. A UFSC não tem uma boa relação com a reitora. Quer dizer, a UFSC não. A UFSC... Sim. Os tradutores e intérpretes, né? Essa demanda em relação ao cargo, tradutor e intérprete nível E, não é algo consensual com a reitoria da UFSC. Sim. Nós tivemos várias discussões a esse respeito, desde que ela entrou. Então, não é uma situação tranquila, pacífica, tanto que, como o Edgar falou, ela abriu o concurso
mesmo com as manifestações contrárias. Não, não só manifestações em reuniões, em atos, em movimentos. Manifestações jurídicas, no Ministério Público. Os professores foram até o Ministério Público, os alunos foram até o Ministério Público, a associação que representa a categoria foi ao Ministério Público. E mesmo com a denúncia, ela optou em realizar o concurso em nível D aqui na universidade, que nós deixamos muito claro para ela. Nessa universidade isso é um retrocesso. E ela está ciente, mas ela, mesmo assim, se tornou incoerente com tudo que nós falamos, com todos os argumentos que nós demos para ela, não quis comprar a briga contra o MEC, porque, segundo ela, foi informada que o MEC disse que ela seria processada, que poderia ter uma dificuldade ali administrativa, ela poderia responder. Então, ela se sentiu, nós entendemos, né, que ela se sentiu intimidada pelo MEC e não quis abrir o concurso, que ela já tem até inclusive vagas para abrir concursos em nível superior aqui na UFSC, e ela não abriu, devolveu anteriormente algumas vagas em nível E, porque ela disse simplesmente, o MEC falou para mim que não então eu não posso abrir, independente de que vocês falam. Então, assim, a relação não é simples, e a gente sabe que isso não vai ser uma relação simples aí nas universidades de vocês. Porque as pessoas são leigas, as pessoas não têm informação. Então, quando elas veem lá, linguagem de sinais, é esse aqui, ó, que Libras tem que entrar, linguagem de sinais. Tradutor, não, isso aqui é para idioma, isso aqui é para idiomas modernos, como nós ouvimos aqui na UFSC. Não, isso aqui é para idiomas modernos, Libras não é idioma moderno. Aonde no PCC está dizendo que o cargo E é para idioma moderno? Em lugar nenhum. Então esse é um argumento errado em relação à questão, porque as pessoas não conhecem, e a nossa função hoje é esclarecer, sentar com essas pessoas, para o reitor de graduação, chefes diretos de vocês, onde vocês estiverem alocados, reitoria, procurador da universidade, esclarecendo que Libras sim é língua, que nós interpretamos para a questão da oralidade, que é um idioma, que língua e idioma conceitos completamente... E nós estamos dispostos a ajudá-los nesse sentido. Se vocês se sentem assim, eu tenho dificuldade de passar esses argumentos, nós estamos disponíveis para auxiliá-los nesse sentido, em dar esses argumentos. Porque é importante estudar essas questões, estar preparados para que vocês não sejam... acabam não sendo enganados, ou simplesmente não, a visão administrativa é que está aqui, é linguagem de sinais e é isso. Não, aqui não diz linguagem de sinais essa descrição, então não contempla vocês. Então, assim, é importante vocês conheçam as realidades, estudem bem, estejam articulados para que possam, por exemplo, como a Juliana sugeriu, informar os seus, as instâncias superiores em relação a essa questão e negarem o cargo, não aceitarem o cargo. Eu só queria complementar isso que o Thiago está colocando, sem querer fazer campanha nem nada para o Congresso TIOS, mas comentando uma das motivações que eu criei um mini curso que se chama, se não me engano, a implementação do serviço de tradução e interpretação nas universidades federais ou no ensino superior, alguma coisa nesse sentido. Por que disso, pessoal? Porque não basta você fazer o concurso, entrar para a universidade e atuar como um tarefeiro, que a gente sabe que cada vez mais a demanda de tradução e interpretação de língua de sinais ela é fundamental, principalmente porque cada vez mais professores de língua de sinais estão entrando, professores que desconhecem a língua de sinais também, então se faz necessária a presença de um tradutor-intérprete. Ainda que seja um pouco polêmico, eu acho que faz parte sim também do trabalho do tradutor-intérprete esclarecer e fomentar espaços de discussão, seja por meio de um grupo de estudo, seja por meio de uma atividade ou um curso de extensão, seja por meio de articulação com a pesquisa, né? Então, todas essas situações somam forças para que o discurso fique melhor empoderado. Porque, por exemplo, na área, obviamente é consenso que você precisa de uma competência tradutora, de uma competência linguística para atuar naquele determinado espaço onde necessita de tradução e interpretação. Agora, todos esses argumentos que foram
pautados e que são pautados ao longo do cotidiano, quando chega numa instância jurídica, ainda não é o suficiente. Porque essa instância jurídica se baseia lá no Código de 1933, lá no PPCETAI, onde diz que é o tradutor e intérprete de linguagem de sinais. Então, essas autoridades, esses espaços, eles também precisam ser oferecidos de boas argumentações e atividades que envolvam questões nesse sentido. Então, só para deixar mais uma sugestão também, essa articulação de vocês nesses espaços, porque às vezes, infelizmente, nem sempre os técnicos têm acesso a todos os espaços da universidade, mas fazendo articulações, e quando eu digo que não tem acesso aos espaços, eu quero dizer que são privados de desenvolver pesquisa ou desenvolver outros tipos de articulações, mas na maioria das universidades hoje em dia, ou há professor de língua de sinais, ou há professores na área da educação de surdos. Então, vocês podem desenvolver elos que possam cada vez mais aumentar as discussões e fortalecer nesse sentido. Mais uma vez, eu reitero a necessidade de uma discussão jurídica dentro dessa área para que se tenha mais clareza. Porque, às vezes, quando se chega a um parecer jurídico, quando se chega numa advocacia geral da União, se vem com um juridiquês que às vezes você acaba um pouco afetado por aquele discurso sem compreender e nem como dar encaminhamento para questões futuras. Então eu chamo a atenção nesse sentido, porque parece condição sine qua non para a gente o que é aspecto linguístico e tradutório, mas aspecto jurídico acho que é um ponto ainda desafiador para a gente pensar. E ainda, complementando ainda, porque isso vai emendar com uma outra pergunta que apareceu aqui, ainda da questão anterior sobre o apoio da reitoria, e tem uma questão sobre o nosso movimento frente à greve, nós chegamos num estágio que hoje nós conseguimos, embora não tenhamos um apoio explícito, claro, mas nós conseguimos que a nossa reitora diga, convençam eles, estou trazendo vocês para convencer eles. Então hoje ela já nos leva ao MEC e diz assim, falem para eles o que vocês têm falado para mim. E já não se coloca no meio. Então, já é um estágio, daquele estágio inicial que nós estávamos, bem melhor. Mas isso, César, porque a gente foi conquistando com protesto, com o apoio de todos os alunos que paralisaram o curso inteiro, que entraram em greve, que chamaram a mídia, que não só fizeram isso, mas foram para lá para o gabinete da reitora com tambor, não deixaram ela trabalhar e ela teve que descer para receber. E aí, quando ela foi receber, eles não deixaram que os intérpretes atuassem. Eles fizeram com que ela tentasse se comunicar por quase 1 hora com os alunos, para ela sentir na pele essa dificuldade de não ter intérpretes. Então, tem um histórico de conquista em relação a isso. Nós, aqui na UFSC, optamos por fazer isso com a força do movimento de greve. Nós entramos em greve juntamente com os técnicos administrativos para que a gente pudesse, dentro desse movimento, fazer com que isso acontecesse. Mas nós que somos categoria nova, temos que entender que não é nós entrarmos em greve e ir para casa e esperar que a liderança do comando local de greve vá brigar por nós, porque eles não vão, porque eles também não entendem. Então, desde quando nós entramos em greve, nós estamos trabalhando manhã, tarde e noite, sábado e domingo. Domingo agora nós tivemos reunião o dia inteiro com o professor Tarcísio, articulando a semana. Então, assim, não é greve. Nós só deixamos de interpretar em sala de aula. Não é greve, né? É greve, mas eu quero dizer, não é uma paralisação de ir para casa. Nós deixamos de trabalhar em sala de aula para trabalhar com essas questões que nós sabemos que só nós, inclusive foi uma das nossas petições para a nossa reitora, que nós exigimos que tudo que se for trabalhado com língua de sinais e interpretação na UFSC tenha a presença da representatividade dos intérpretes. Nós não queremos outras pessoas assinando e falando por nós. Nós queremos ser chamados para tudo que vai ter em relação a isso. E claro, importante, como nós resolvemos fazer isso nesse momento de greve, não só agora, porque na verdade antes disso, há 4 anos, nós temos feito protestos de um dia, carta, reunião, ofício, manifesto, nós temos tentado muitas outras coisas. Como nós tentamos fazer isso agora nesse momento de greve, há pessoas e há grupos, tanto de alunos quanto de professores, que não concordam com a greve em si, mas não significa que eles não concordam com a questão dos intérpretes. Então essas pessoas apoiaram a questão dos intérpretes, dizem que o nosso pleito é legítimo, mas eles só não concordam com a greve.
São posicionamentos diferenciados, tá? Que isso fique claro. E que nós fizemos toda uma busca jurídica quando nós tomamos essa decisão também, porque todos nós, 99,9% de nós, nossos colegas, estamos em estágio probatório, tanto professores de Libras quanto intérpretes. Então tem aquela preocupação, isso vai me afetar. Nós fizemos toda a busca jurídica antes de tomar essa decisão. Não existe no país inteiro, não existe uma jurisprudência de um estágio probatório de alguém que foi colocado para fora ou foi penalizado porque esteve em greve. Não existe isso. É um direito constitucional, legal, garantido. Agora, claro, pressão vai existir, pressão moral, e a pressão que principalmente, que eu acho que para mim é a pior, da comunidade surda. Porque, no nosso caso aqui, a gente entra em greve, mas os professores ouvintes, os professores dos ouvintes continuam dando aula. Os professores da UFSC que não entraram em greve. Então, quando os intérpretes entraram... Olha o peso da nossa decisão. Quando os intérpretes entraram em greve, os ouvintes continuaram tendo aula e só quem estava sendo prejudicado eram os surdos. Quando nós tivemos o apoio de alguns professores, aí esses professores pressionaram os outros professores para que eles tivessem a sensibilidade de dizer: se os surdos não têm aula, os ouvintes não vão ter. E aí todas as pós-graduações pararam em sensibilidade aos surdos. Então, nós tomamos essa decisão consciente, sabendo que estávamos protegidos legalmente e podemos afirmar que se não fosse a nossa paralisação, com plena certeza, se não fosse os alunos terem apoiado e o curso ter parado, nós não conseguiríamos ter tido as reuniões que estamos tendo em Brasília, as aberturas que estamos tendo e que a nossa reitora, pressionada, resolvesse comprar a briga. Então, só para esclarecer e responder, então, contra a questão da greve. Uma coisa que nós percebemos também nos professores novos, professores surdos aqui, essa preocupação com relação a isso, e é algo que nós também temos que elucidar. A gente também não está aqui para incentivar as pessoas a entrarem em greve ou paralisar as atividades agora. A questão não é essa. A questão é que vocês vão avaliar o contexto onde estão, as mobilizações e as articulações que são possíveis aí na realidade de vocês. Houve um posicionamento da UFSC a respeito dessa situação, dos intérpretes, mas cada universidade, cada técnico vai poder avaliar melhor assim como é essa situação. Sim, o Anderson inclusive fala da dificuldade do apoio que eles têm na UFPR. Nós também, Anderson, tínhamos por exemplo, o professor Tarcísio, quando nós tomamos essa decisão, o professor Tarcísio foi contra. Ele disse que era contra a greve. Mas aí nós temos, por isso nós dizemos que nós estamos trabalhando mais do que nós já estamos quase para fazer um movimento volta às aulas, porque para a gente interpretar hoje está sendo mais negócio do que ficar em greve, porque a gente trabalha menos. E aí a gente fez aquele movimento de fazer assembleia, de explicar a situação, de fazer vídeo, e aí o professor Tarcísio, numa dessas assembleias, percebeu que a questão era justa, e aí foi que nós convencemos ele, e ele veio para o nosso lado e nos deu total apoio, e foi fundamental para que a gente conseguisse o que a gente já conseguiu até agora. Ok? Um colega colocou sobre a importância de estarmos ligados aos sindicatos e levar essa discussão para os sindicatos. Sim, essa é uma das estratégias nossas. Os colegas da UFPR têm ido a Brasília junto à FASUBRA para discutir isso. Essa é uma das estratégias. A Kátia, lá da UFU, coloca para nós a questão um pouquinho antes. Todos empossados, já tem graduação e mestrado, como se daria isso? Eu não sei se a Kátia chegou um pouco depois, mas nós já falamos isso no começo, né? A questão dos que já estão empossados, Kátia. Como que vai se dar isso? Esse é um segundo passo. Nós temos sindicatos ou algumas pessoas que orientam a dificuldade de você fazer o enquadramento, por exemplo, esses colegas passarem de D para E, que isso teria que ser por um grupo racionaliza, que é mais demorado, nós falamos isso no começo. Tem outros que dizem que é possível, não é tão simples, mas esse é um desdobramento da questão. A questão certa é que eles estão empossados, isso não vai mudar, e que nós agora vamos exigir as vagas de nível E. Se nós vamos depois, como articulação, trabalhar o enquadramento deles, ou que não seja preciso que eles façam um novo concurso e tal, essa é uma articulação segunda. A primeira agora é o MEC entender que nós temos o cargo tradutor-intérprete de nível superior, é plenamente compatível com os tradutores intérpretes de nível superior de língua de sinais. Que eu acho, sim, eu estou pensando agora também, tá, gente, para discutir com vocês e para a gente discutir e pensar, né?
que eu acho que precisa ficar claro existem os 2 cargos, beleza? Existem os 2 cargos. O que nós queremos? Cargo E, beleza? Tranquilo. Mas quais são as funções desses cargos? São as mesmas? Eles atuam no mesmo contexto? Não podem atuar no mesmo contexto. São cargos diferentes, então eles têm que atuar em contextos diferentes. Se você é D, você deve atuar no ensino médio, num contexto de ensino médio, em atendimento balcão, de informações e telefones, e as universidades precisam de intérpretes de nível superior para atender demandas de pós-graduação, graduação e etc. Esse é o entendimento que nós temos que fazer. Então as pessoas na sua universidade, eu sou D, mas a minha universidade vai entrar E, D vai atender outras demandas que o E não vai, para definir claramente onde essas pessoas vão atuar, para que não tenham problemas a esse respeito. Assim, né? E isso que o Thiago está falando é uma estratégia, um posicionamento nosso frente ao governo, porque se nós não tivermos isso claro, a gente vai estar dizendo para o governo que os 2 fazem a mesma coisa e que é tudo a mesma coisa. Então vamos continuar tudo no D. Continua tudo no D, ou que então vamos tentar mudar a lei, vamos lá para o PCCETAI, vamos, como eles já nos disseram, vai para a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, que leva 1 ano para decidir, depois eles entregam o parecer deles para o MPOG, aí o MPOG vai avaliar o parecer, que é o Ministério do Planejamento, aí o MPOG envia para o Congresso Nacional para ter uma alteração na lei, e se vão 5, 6 anos para que isso seja resolvido. E essa é uma estratégia do governo, porque aí ele faz todos os concursos D, libera todas as vagas do Viver Sem Limites. Há uma lei de 2012 que prevê vagas para as universidades federais para os próximos anos, que já delimitou 2.500 vagas para tradutor e intérprete nível D. Então, eles vão utilizar essas vagas e aí nem que a gente consiga daqui a 6, 7 anos o nível E, nem vai ter mais concurso para fazer, porque todo mundo já foi empossado em D, nem tem gente mais para se empossar em E. Então, assim, essa tem que ser uma estratégia clara e a gente tem que entender que é uma estratégia nossa. E a gente tem que ter muito cuidado, gente, quando tem essas estratégias de categoria, de não pensar somente no seu... Poxa, mas eu sou formado em sei lá, uma coisa tal, e isso vai me prejudicar. E aí você, em nome da sua situação particular, decide não apoiar toda uma situação da categoria. E isso é complicado, porque quando você pensa somente no seu caso, para não decidir para os outros, você está dando um tiro no pé, porque daqui a 2, 3 anos, você é nível médio, daqui a 2, 3 anos você resolve, por exemplo, fazer o curso de nível superior, e aí você quer ser valorizado por isso, você não vai, porque você brigou lá atrás para que não existisse o nível superior. Então, isso eu acho que é importante. A gente recebeu uma pergunta aqui da Gabi, que é da Universidade Tecnológica do Paraná, se eu não me engano, né, Sim, Gabi? TFPR. Então, ela diz, a UFSC tem grande força nacionalmente, prova disso é que conseguiu as conversas com o MEC. Minha pergunta, vocês conseguindo essa primeira questão a respeito do nível E, temos um compromisso de vocês de continuar na briga para ver a situação do cargo D? Gabi, eu vou responder por mim. Sim, nós não estamos fazendo isso por um interesse pessoal. Isso é um entendimento de categoria, enquanto grupo. Então, assim, realmente, foi o que nós dissemos lá na reunião com o MEC. Nós falamos a seguinte, nós entendemos que o nível E não precisa entrar em discussão na categoria dos cargos, né? Comissão de Supervisão de Carreira, Nacional de Carreira. Porque o cargo E já contempla tudo. É só um entendimento do MEC a respeito disso. Só que, segundo eles, não era parte competente. Mas eles estão sendo competentes em dizer para as universidades que não é. Então, se eles estão dizendo que não é sim eles. Eles sim têm competência para resolver essa questão. Só que eles informaram que não, é a comissão de carreira, tem que passar por lá e etc. O que nós informamos nós não queremos uma discussão a respeito do cargo E. Nós queremos que esse entendimento do MEC seja compreendido, nosso entendimento também pelo MEC, e que ele busque estratégias para oferecer vaga de nível superior. Aí sim, as vagas de nível D precisam passar pelo comitê de carreira, precisam ser discutidas, precisam ser conversadas, e nós colocamos à disposição, no mesmo momento a gente falou isso, a gente disse, o cargo D sim precisa ser discutido, ele sim precisa ser observado, o que vai ser feito, se ele vai ser distinguido e só vamos criar vagas de nível E, ou se ele vai passar por um processo, como é que vai acontecer, onde essas pessoas vão atuar.
Isso precisa ser discutido, sim, pela Comissão de Supervisão de Carreira. Eles, sim, têm competência para ver essa questão. E nós falamos exatamente assim, ó. Nós nos colocamos à disposição para sermos consultados, para pensarmos junto com vocês sobre essa questão. Então, assim, a UFSC não está pensando só nela. Para a nossa realidade local, Gabi, inclusive, é mais importante que a gente discuta o D, porque a nossa equipe já é nível E. A gente vai ter que discutir agora esses Ds que estão entrando. O que a gente vai fazer com eles, como eles vão continuar recebendo. Para nós, inclusive, é mais importante os desdobramentos, a discussão do D do que a do E, para a nossa realidade local. Só que a gente entendeu, pelo que a gente ouviu do MEC, pelos argumentos do governo, que eles tentaram misturar as coisas, que a gente precisa primeiro agora, nesse exato momento, da posição do MEC quanto ao entendimento do nível E. E aí, um segundo momento é a gente continuar dando encaminhamento quanto ao D, até para futuras discussões que alguns sindicatos já apresentaram, mais profundas do que isso, que é a discussão de que nós não somos nem técnicos e nem professores. Nós seríamos uma outra categoria que deveria ganhar mais porque estamos em sala de aula, enfim. Mas é uma discussão bem mais para frente do que isso tudo, né? Mas, enfim, a ideia sim é continuar nessa discussão e continuar perguntando isso. Então, agora já tem alguns questionamentos de encaminhamentos. Eu acho que a gente já pode começar, a partir disso, a ir para os encaminhamentos. E agora? O que faremos perante a questão? Um colega colocou que no Congresso TIOS, Silvana, eu acho que a professora Silvana pode tá mais ligada a essa questão. No Congresso TIOS passado, teve um grupo que se reuniu para discutir sobre isso. Tinha lá o Ringo, tinha os colegas de outras universidades, o César, foi o César mesmo que colocou. E saiu um encaminhamento ali de se a professora Emeli sugeriu a fortificação junto aos sindicatos dos técnicos. Eu penso que esse é um encaminhamento. Esse é o primeiro. Eu acho que esse é um encaminhamento. Envolver, reforçar o que já foi dito no Congresso TIOS. Se envolver com os sindicatos, que já tem uma força de luta, que já tem uma estratégia de luta. Isso não é uma opção. Tá fazendo campanha de ser grevista. Não. Eu estou dizendo que isso não é uma opção, porque quando a gente vai discutir cargo, a gente vai para a FASUBRA. A FASUBRA é que tem as cadeiras lá na Comissão Nacional, as principais cadeiras, para discutir isso. Então, a gente, querendo ou não, a gente tem que passar pelo nosso sindicato, pela nossa categoria, para ser representado na discussão. E os colegas da UFPR, que têm ido lá para Brasília, pelo sindicato, têm muito mais propriedade para falar disso. Eles podem, inclusive, participar conosco de uma próxima reunião, falando especificamente disso, dessa articulação da FASUB. O Jonatas ajudou muito, ele mandou para a gente um dossiê de todo falando como funciona a FASUBRA, quem são os grupos, quais são os governistas e não, com quem que a gente tem que falar. Essa é uma articulação que a gente vai ter que fazer. Então, a gente precisa... Esse é o primeiro encaminhamento. Precisamos dessa articulação e também falar para eles, porque o nosso sindicato aqui disse, olha, vocês precisam nos explicar isso. Porque aqui também surgiu no sindicato, no primeiro momento surgiu a discussão, tem que mudar a lei então. E a gente teve que convencer eles, não precisa mudar a lei. O cargo D é uma coisa, o cargo E é outra. Então essa é uma primeira articulação. Temos que articular junto as nossas categorias de base, seja por greve ou não, e aí vocês, cada um vai decidir de acordo com a sua realidade. Mas o encaminhamento é articular com eles. E aí o colega diz, podemos, nesse congresso agora, de novembro, podemos ter um momento para discutir isso? É uma pergunta do colega nosso. Eu acho que a professora Silvana já, em parte, respondeu quando ela disse que a proposição do minicurso dela era, inclusive, fazer com que esse momento acontecesse. A professora Silvana quer complementar? Dando algumas sugestões e tal de implementação prática de serviço de tradução e interpretação. Não posso me comprometer, obviamente, porque a programação do Congresso TIOS já está fechada, mas acho que nos mesmos moldes do que aconteceu no segundo congresso, ou no terceiro, agora não lembro exatamente, eu acho que a gente pode tirar um momento, em horário paralelo, à noite, segundo dia do congresso, não sei, que de repente é um dia intermediário, já chegaram todas as pessoas e ainda não foram todas as pessoas embora, organizar uma reunião presencial à noite, onde todos os intérpretes efetivos das universidades possam se reunir e até como uma confraternização mesmo, discutindo um momento mais pontual dessa questão e num segundo momento mais para conhecer literalmente o grupo. Então acho que pode ser um elo de encontro, sim. Se vocês quiserem, se acharem necessário
posso participar também, acho que vocês podem convidar outros professores como colaboradores dessa discussão toda e irem montando estratégias, porque a gente sabe que o Brasil é muito grande e que as realidades e demandas são muito diversificadas, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma... Não sei se a gente conseguiria tentar conseguir mais um dia, não sei, o congresso termina na sexta, que no outro dia é feriado, né? Sim, mas daí os colegas ficariam no feriado, aproveitariam Florianópolis para diversão, e daí no outro dia a gente retomaria isso num dia com uma programação específica a esse respeito. Porque a gente conhecer as realidades. Porque assim, o encontro à noite seria muito rápido. Eu acho né? que essas questões, assim, acho que pode ser montada uma proposta de agenda, né? É. Eu não vou tirar nada agora, exatamente, na reunião. A gente tem o Congresso TIOS, que é um momento de encontro. Pode ser feita uma reunião à noite, né? A própria equipe pode propor um encontro no sábado ou no dia 15, se não me engano, entendeu? E ver essas condições. Também tinha uma outra proposta do encontro de tutores, do Letras Libras, eu não sei se isso está efetivado ou não. Então, para não dar choque com todas essas atividades, eu acho que a gente pode ir amadurecendo a partir desse momento que a gente está se encontrando. Porque penso que não é a volta às aulas dos intérpretes da UFSC ou o término da greve, enfim, de outros intérpretes de outras universidades, que o movimento vai parar. Pelo contrário, é aí que ele tem que adquirir força. Porque quando volta às aulas, a situação volta invisível, como se tudo estivesse resolvido, e as coisas não estão resolvidas. Então, manter uma agenda pontual de atividades, por exemplo, que esses documentos sejam socializados, que videoaulas sejam realizadas, postas no YouTube, são algumas das propostas que o grupo pode continuar mantendo, né? Então, acho que talvez até seja interessante uma comissão nacional de 5 tios, cada tio de uma região, ou cada 2 tios de uma região sul, região norte, nordeste, sudeste, enfim, poder organizar uma espécie de grupo que monte essa agenda nacional e continue fazendo. Me parece que hoje as coisas estão bem mais concentradas na UFSC, mas a participação nacional ela é importante também. Isso que a Silvana fala exatamente, é muito importante, esse posicionamento nacional em relação à questão. Então, cabe de nós desmistificar, né, desmistificar dos colegas algumas dúvidas que eles têm a respeito disso. Como é que fica eu, que sou concursado, vou perder meu emprego, vou ser exonerado, para tudo vai exigir nível superior e eu não tenho. Não é essa a questão, não é isso que a gente está discutindo. A questão é muito específica, é nas universidades federais. Então, assim, é importante que nós possamos ser multiplicadores dessa questão e, assim, contarmos com as nossas associações de intérpretes locais para ir para Brasília, além das instituições que nós pedimos a vocês. Nós pedimos manifestação de associações de intérpretes. Então, a Associação do Rio Grande do Sul mandou um manifesto, a Associação de Santa Catarina mandou, Minas Gerais também mandou. A universidade tem uma associação em Passo Fundo, que também caminhou. A Febrapios esteve presente na primeira reunião, e nessa segunda reunião, que era uma reunião específica da UFSC, a UFSC optou em não convidar as pessoas, porque foi uma reunião que a reitora agendou, né? Que era uma reunião com a reitora, especificamente da UFSC. Então, essas instituições não participaram presencialmente, mas através de documentos, então, participaram. Então, é importante a gente articular e levantar isso nas nossas associações locais, informar as pessoas para que elas participem também como entidade representativa dos intérpretes. Isso dá peso às movimentações, além da integração do sindicato. E a proposta, eu acho que é essa, que a gente crie uma comissão de colegas, de 5 colegas, que estejam à frente nas 5 regiões. Então, a gente pede aos colegas que se disponham a participar. Se você é do norte, se você é do nordeste, centro-oeste, sudeste, que está aí participando, sul, participa. Obviamente, não é para ficar a discussão dessas 5 pessoas, mas que essas 5 pessoas possam pensar em estratégias e levar para o grupo todo, né, para a gente começar a discutir essa questão. Então, mínimo 5 pessoas, mas pode ter mais pessoas. A dificuldade de um grupo grande é esse, mas a proposta é essa. Aí, se pensar no seminário, se pensar em ações que estejam integradas,
que se aproxime da FEBRAPILS, nessas discussões, da UASLI e todas as outras associações, né? Só complementando isso que o Thiago está colocando, eu já vou ter que, não vou poder ficar até o final, vou ter que sair agora porque eu tenho uma outra reunião, mas eu gostaria de deixar literalmente um apelo, né? Eu saí do grupo da moderação devido às atividades, mas indiquei o Thiago e acho que vocês podem colocar mais pessoas como moderadores também. Mas a questão é a seguinte, se vocês conhecerem algum intérprete efetivo da região norte do país, por favor indiquem no grupo, porque a região norte ela não está representada dentro do grupo de TIOs efetivos. A maioria são todos do Nordeste, Sul, Sudeste, né, Centro-Oeste. Aliás, Centro-Oeste eu não lembro. Não, Centro-Oeste tem Brasília. Mas, assim, a região Norte eu desconheço intérpretes de língua de sinais efetivos. Se vocês efetivos nas universidades federais. Se vocês conhecerem algum membro, por favor, indiquem, que eu acho que é bastante produtivo que essa região também esteja participando. Então, já caminhando para o encerramento, é só registrar que o nosso colega Ringo chegou aqui agora presencialmente. O Ringo é um dos primeiros tradutores e intérpretes concursados no país, como nível D, quando ainda nem se tinha essas monte de vagas que estão sendo entregues. É um militante, trabalha bastante pela causa dos intérpretes, esteve conosco, trabalhou com alguns anos conosco aqui na UFSC, e o tempo que trabalhou aqui militou mesmo pela causa, lutou pela melhoria da qualidade de trabalho aqui. Então, para registrar a sua presença aqui conosco, obrigado, colega, por estar aqui. Então, seguindo para os nossos encaminhamentos, para sermos objetivos e encerrarmos, informar que nós temos essa videoconferência está sendo gravada, que nós vamos disponibilizar ela no grupo, ali no grupo do Google Groups, e que aí vamos abrir um fórum ali também para continuar discutindo novas perguntas, novas dúvidas serem colocadas ali e a gente continuar discutindo. Novas dúvidas, tá? As mesmas, assistam novamente a videoconferência. Leiam os materiais. Sim, então eu acho que o primeiro encaminhamento que deveria ter vindo antes é o que nós podemos fazer agora. Eu acho que o primeiro, antes de tudo, é mobilizar. Ou seja, a colega Sônia tinha 120 intérpretes efetivos cadastrados, enviou e-mail para todos, mas nós só temos 66 no grupo, metade disso. Então a ideia é mobilizar os colegas. A gente tem um encaminhamento da comissão, mas a comissão é para quando a gente tem uma reunião, por exemplo, em Brasília, a gente precisa, não dá para levar todo mundo. Então, os representantes ali, quando a gente tem esses momentos mais pontuais. Mas a ideia é que todo mundo participe. Então, o que eu posso fazer agora? Envolver os meus colegas. Você conhece TIOs efetivos que fizeram concursos, que estão atuando? Nós ficamos sabendo aqui do César agora sobre esse concurso nível E do Maranhão, que nós não sabíamos. Então, assim, conhece esse concurso, conhece um colega, sabe de uma situação que o colega... Chame esse colega para participar do grupo. Como é que eu participo do grupo? Quem já está no grupo sabe, você manda um e-mail pessoal para o Thiago, ticoimbra@gmail.com. A gente vai colocar depois. No grupo tem como pedir solicitação. Isso, se você entra no grupo ali, TIOs efetivos. TIOs, servidores efetivos. Se você entra lá nesse link, você pode solicitar a participação. Então, chamar esses colegas para esse espaço. A lista de discussão ela é um pouco mais organizada do que o espaço no Face, onde você tem que estar vendo timeline lá. Então a ideia ali é de organizar essas discussões na lista. Paralelo, nós temos um grupo no Face. E a ideia do grupo do Face é visualizar o rosto das pessoas. É ter um espaço mais informal, onde a gente não vai discutir ali coisas que só estão na lista fechada, mas a gente vai poder ver os colegas, conhecer, saber quem é, se enturmar ali entre o grupo. Então, depois disso, envolver, participar no grupo do G-Groups, lá do Gmail, do Google Groups, e no Facebook, nós postamos muitos materiais. Tem um vídeo, vai ter esse vídeo agora dessa reunião, tem o parecer da Procuradoria, tem um histórico das discussões, com todos os documentos. Então, tentar fazer a leitura desses documentos, tentar marcar um tempo da sua equipe, da semana, para vocês sentarem, ler os documentos, principalmente o parecer da Procuradoria, para começar a se inteirar da questão, conhecer da questão técnica. Então, esse é um primeiro encaminhamento. O segundo,
Vamos pensar nessa comissão que o Tiago disse. Vamos começar a pensar nessa comissão. Está anotado ali. Terceiro encaminhamento, pensar num momento de encontro. Ou seja, já foi um encaminhamento que a professora Silvana sugeriu. Termos um congresso, nos encontrarmos, nem que tenha um congresso todo também por videoconferência. Para aqueles colegas que não podem vir para o local que seja, participem por videoconferência. Mas num congresso específico dos tradutores e intérpretes efetivos, que já estão atuando, para discutirmos, porque a gente tem outras demandas. Além dessa, a gente sabe que a gente vai ter que discutir os regimentos, que muitas universidades já têm usado o regimento da nossa universidade para desenvolver suas atividades, mas tem outras que os tradutores estão trabalhando 40 horas, não estão tendo hora de preparação, não está tendo nada disso. Então, outras coisas que a gente vai precisar discutir, como instaurar essa política de valorização dos intérpretes nas universidades. Isso a partir desse congresso, então, desse encontro. É um outro encaminhamento. Outro encaminhamento, aquela que a gente anotou ali, Natália, sindicato, envolvimento do sindicato, evento, já falamos, planejar o comissão, evento, a criação da comissão, a discussão contínua nos fóruns do grupo, mobilizar os colegas para participar e, o encaminhamento que nós tínhamos falado, mobilizar a sua instituição, marcar reuniões com a sua reitoria, explicar a situação, marcar reuniões com a procuradoria da sua instituição, explicar a situação, levar os documentos que já tem ali no grupo, mostrar que não é uma questão de mudança de lei, que a universidade já pode fazer agora. Todas as universidades do Viver Sem Limites, essas vagas de nível D que vocês foram concursados, são do projeto Viver Sem Limites. Elas estão recebendo 8 vagas, 2 de nível superior e 6 de nível médio. Então, a universidade, por exemplo, a UFRN, a Universidade do Maranhão, que fez concurso para nível superior, foi utilizando dessas vagas, porque a universidade tem autonomia para utilizar a vaga de nível superior. Essa vaga já existe. Essa é uma que a gente não precisaria brigar. Só que elas só não estão conseguindo fazer agora porque o MEC está dizendo não através de ofício, como nós já dissemos. Mas não tem nenhum impedimento legal. O reitor que quiser comprar a briga, como a UFRN fez, como o Maranhão fez, ele pode comprar a briga e pode fazer, porque não há impedimento legal para esse concurso. Então, um outro encaminhamento é a articulação local. Fazer como nós fizemos aqui, por exemplo, colocar os professores surdos, que essa é uma briga deles, e não uma briga nossa. Porque para a comunidade surda é difícil, porque ele conhece o intérprete que passou no concurso, ele sabe que o cara tem mestrado, está fazendo doutorado, e que o cara tem qualidade. Então, para ele, na verdade, ele não está sendo prejudicado, porque ele está tendo um intérprete de qualidade. Só que a questão nossa é que esse intérprete de qualidade não está recebendo por isso. Então, nós somos prejudicados. Então, a gente poderia pensar em colocar para eles que esse intérprete pode sair, ou pode ir para um outro concurso, ou pode, inclusive, como os surdos colocaram aqui na nossa reunião, pode fazer um concurso para professor de Libras, por exemplo, pode querer ir para a área de docência, porque na área de interpretação ele não é valorizado. Então, ele vai seguir para a docência, como aconteceu já em alguns casos. Então, um outro encaminhamento é envolver também a comunidade surda nisso. Mais algum encaminhamento, Tiago, Natália? Eu vou encaminhar os documentos que nós, na verdade a carta que nós encaminhamos agora para o MEC, com os nossos argumentos, e então vocês vão estar cientes desses argumentos, além dos outros documentos que já foram disponibilizados no grupo pela professora Silvana. Então vocês podem acessar lá e ter acesso. E qualquer dúvida que tiver, agenda com a gente tenta conversar via Skype, por e-mail, alguma coisa assim, né? Então, qual é o encaminhamento também lá de Brasília, como a gente formou, né? Eles pediram um prazo de 30 dias para ler os documentos e darem um parecer para a gente a respeito da situação. Não sei se esse parecer vai ser escrito ou oral, então a gente vai aguardar. A partir desse momento, a gente marca uma outra reunião com vocês para trazer essa discussão, essa resposta. Tá? Estão perguntando se o sindicato de Brasília está participando de alguma negociação. Perguntaram se o sindicato de Brasília, né, participou dessa questão. Na primeira reunião, devido à urgência que foi a reunião, inicialmente o sindicato de Brasília não participou, né? Apenas representantes da FEBRAPILS e da UASLI junto com a UFSC nessa primeira reunião. Na segunda reunião que teve em Brasília, foi exclusivamente da UFSC, né? Porque a reitora que agendou a sua reunião com o secretário Paulo Speller da Secretaria de Educação Superior. Então, não haviam representantes de entidades a respeito disso.
Houve uma manifestação que talvez seja de conhecimento de vocês sobre o Sindicato de Brasília, mas a Febrapios se reuniu com o sindicato, explicou a situação, qual era o objetivo, e o sindicato entendeu, se manifestou favorável à questão, e a gente espera que em próximos momentos, com entidades, os sindicatos também possam vir participar. Tá? A gente conta com eles também nessa discussão, com o Sindicato de Brasília especificamente. Os colegas da UFG estão falando que estão participando, acompanhando através da Maria, do Newton, obrigado. Nós convidamos sabemos a situação de vocês, para estarem como ouvintes nessa reunião, porque nós sabemos que vocês têm uma luta inicial ainda, que é do concurso, antes de mais nada, que é se tornarem efetivos, né? E depois, mas que não impede de vocês também estarem acompanhando essas discussões e quando, enfim, estiverem plenamente envolvidos como efetivos, também estarem mais diretamente ligados. Um colega fala sobre a questão de fazer a discussão em nível salarial, em nível dos colegas que são D não atuarem, como o Thiago já disse, que é preciso marcar essa diferença do D para o E, e aí uma das estratégias seria o colega dizer, olha, eu não tenho condição de atuar, eu fiz o concurso para D como nível médio, eu não tenho condição de atuar nesse espaço. Essa é uma estratégia que vocês vão definir enquanto equipe. Como nós dissemos aqui, nós definimos que nós não vamos aceitar os colegas D atuando no mesmo trabalho que a gente faz. É um princípio nosso, porque é incoerente com o que a gente tem brigado aqui. Então essa é uma coisa que a gente vai, assim como os professores daqui radicalizaram e disseram não vamos fazer o concurso e não vamos interpretar, não vamos fazer a banca, a universidade teve que se virar, a gente também tem mas a gente não vai orientar isso. Isso é uma coisa que o grupo tem que pensar. E, enfim, então... falar. Eu acho que é só importante... Boa tarde, né? Desculpa. Eu cheguei atrasado porque meu cartão foi desviado, sei lá o que aconteceu. Eu acho importante que a gente tome os registros das universidades das nossas decisões de cargo. Por quê? Por exemplo, a UFPR ela tem alterado a descrição do cargo tradutor e intérprete de linguagem e tradutor e intérprete. Fazendo uma análise bem rápida do primeiro concurso da UFPR para os últimos que está tendo, eles alteraram o edital. Então, quer dizer, se tu compara o meu edital, que foi o primeiro, o dos próximos, eles têm alterado o edital. Inclusive, eu vi de outras federais, que o cargo também é nível E, que estão usando a descrição do cargo nível D. Então já existe um outro movimento institucional que está muito esperto, sorrateiro, em relação ao nosso movimento, porque já tem alteração de descrição do cargo. Já existe alteração. Então as universidades já estão alterando. Nós temos que coletar todos esses documentos e jogar na lista para que a gente tenha provas que existe alguma incompatibilidade do trabalho. Por exemplo, eu já tenho 3 alterações da UFPR em mãos. Inclusive, tem sistemas da UFPR que o meu cargo aparece como cargo de tradutor e intérprete. Em outros sistemas, aparece como tradutor e intérprete de linguagem. Então, tem, por exemplo, a portaria, quando emite portaria, sai tradutor e intérprete, como se fosse o nível E. No sistema de dados internos, eles colocam como nível E. E daí a descrição, eles puxaram. E a descrição do cargo foi alterada recentemente. Isso que eu estou falando. Existe um outro movimento que a gente tem que ter ciência de recolher esses dados, tirar foto nos editais. Se você tem no edital passado, quando passou no concurso, salvo no e-mail e jogar no grupo essas discussões. Porque, por exemplo, a nossa universidade alterou o edital. Então, se a gente não discutir essas coisas, a universidade vai acabar usando os 2 editais e a gente vai ter que dar de frente com ela com o edital que ela mesma alterou. Sim. Esse é um problema, né? Nós temos que discutir o PCCETAI. Sim. Que está no PCCETAI que deve ser discutido. Sim, inclusive o colega César está enfatizando que não foi o que ele disse, foi a questão da equiparação salarial. Que a gente, os níveis, nós temos que forçar a equiparação salarial, já que fazem as mesmas atividades, pois vão mexer no bolso. E aí eles vão optar por fazer concurso para nível E, já que dá na mesma e menos dor de cabeça. Não. Então, na verdade, nós não pensamos assim, César. Nós pensamos, foi o que nós dissemos no início.
Quando a gente esteve no Ministério Público do Trabalho, a orientação que nós questionamos é justamente isso. Nós pensamos no início usar isso como estratégia e dizer assim, vamos entrar num processo coletivo no Ministério Público do Trabalho, dizendo os níveis D que estão fazendo a mesma coisa que o E, que já existe, e aí a gente consegue resolver isso rápido através do Ministério Público do Trabalho. A própria orientação que nós tivemos, informação que nós tivemos, é que não há jurisprudência no sentido de o Ministério vai obrigar automaticamente ele a receber como E, porque ele faz a mesma coisa. A orientação do Ministério é que no PCCETAI, que nós não temos cargo único, que a nossa situação é diferente da de professor, por exemplo, e no nosso caso a gente tem os cargos fechados e específicos, o resultado é, você fez o concurso para D. Então, a sua orientação é que você sabia do nível quando você fez o concurso. Então, ele vai orientar que a discussão seja para o enquadramento. Ou seja, então você quer solicitar um enquadramento? Então, vamos fazer um processo de enquadramento, que é o processo que vai através da racionalização no PCCETAI e daquela discussão que nós já falamos no início. Então, nós tiramos isso da estratégia, nós não estamos falando que nós não vamos buscar a equiparação salarial do D. Fique claro isso. Nós dissemos no início. É um encaminhamento que a gente agora, que os colegas têm nível D, que a gente busque a equiparação salarial, seja por onde for. Só que a gente sabe que PCCETAI, racionaliza, GT, isso é anos. Isso não é algo amanhã. Isso aí a gente já tem consciência, porque isso não acontece com a gente, viu, César? Isso acontece com assistente administrativo, com secretariado executivo bilíngue, com milhões de categorias que estão há muito tempo brigando pelo enquadramento. Então, essa não é uma estratégia, é uma estratégia paralela, mas a estratégia do momento é que a gente reconheça o tradutor intérprete nível E, ok? Bom, nós precisamos encerrar. Vamos pedir que os colegas que ainda têm dúvidas novas ou questão em relação a essa, coloquem ali no fórum. A gente não vai conseguir colocar amanhã essa discussão ali, porque o pessoal aqui da edição precisa de um tempo para poder fazer a edição, então vai levar alguns dias para que a gente tenha esse vídeo, mas assim que a gente tiver ele, a gente avisa ali no grupo para todo mundo o link para assistir, abre o fórum para a gente continuar discutindo, e já vamos tentar no grupo pensar numa nova agenda para daqui a 15 dias, ou talvez 30 dias, depois que a gente tiver o retorno do MEC, para que a gente faça uma nova reunião como essa, e aí agora avisando com mais tempo, para que a gente se programe melhor, para a gente continuar as discussões, ok? É só uma sugestão, vou pedir, né, todo mundo que está assistindo aí, a gente anotou o nome de quem conversou com a gente, mas caso você não tenha conversado, a gente pode, por favor, se manifeste lá no grupo, né, para a gente saber que você assistiu, dê sua opinião, até os que estão aqui, que a gente vai citar o nome, mas você manda lá uma mensagem dizendo que está de acordo, qual a estratégia, o que vocês estão pensando, para a gente ir conhecendo todo mundo e pensando junto, né? Então a gente tem aqui a Angélica da UFTM, o César Rafael da UFMA, o Tiago César da UFRPE, né, de Pernambuco, o Anderson Amarília da UFPR, aqui o Ringo da UFPR, a Maiteia Juliana da UFPEL, a Kátia Souza da UFU, o Elandson, Mariana, Graziele, Diego da UFC, obrigado, a Adriana da URGS junto com a Celeste, o André Luiz da UFTPR, a Gabi também da UFTPR, Francisco Beltrão, que são de Londrina, a Roberta Correia da Unified, que é de São Paulo, a Alessandra, a Maria e o Newton do UFG. E nós, Tiago, Edgar, Natália da UFSC, estamos aqui, a professora Silvana também, que a gente agradece que participou. Então, assim, participem do grupo, conversem com a gente por lá, a gente está à disposição de vocês. Por favor, se manifestem lá no grupo dizendo o que vocês acharam, criticando ou comentando a nossa videoconferência aqui. Acho que vai ser bem importante para a gente continuar as discussões, não parar. Né? Não é um momento de parar. Como reforço que a professora Silvana disse, é o momento dos movimentos ganharem mais força a partir de agora. Obrigado. Obrigado, gente. Abraço. Vamos conversando. Tchau. Tchau, tchau.
Nós vamos bater um selfie agora.